Vamos lá então, meu povo. Voltei aqui, parte 2 da leitura da reconciliação, né? Do assunto, tema reconciliação. Já comizinho, já tô satisfeita e agora prontinha para continuar. Nós paramos na parte em que a Isabelle como é que a Isabelle, a pergunta é como é que a Isabelle encara uma reconciliação, como é que ela se sente diante disso, pensa diante disso, tá? Dessa possibilidade. Voltando mais um pouco também, nós falamos como está a energia atual para eles dois. Agora nós vamos falar sobre o Mateus, como ele encara uma possível reconciliação, se ele pensa, se ele sente, como é que às vezes ele pode pensar sobre isso, independente dele estar com outra pessoa ou não, mas às vezes alguns pensamentos podem vir ali, alguns sentimentos, como é que seria isso, tá? Agora que eu troquei de lugar, eu tenho que lembrar que é ali a câmera. Vamos lá então, complementei aqui. Vou trazer anotado aqui a carta do Dois Caminhos e a deusa Kali. Mansão lunar, Dois Caminhos, tá? Então vamos lá, seu Mateus. Estão prontos, né? Para ouvir o que eu tenho a dizer do Mateus em relação a essa questão. As informações que vieram sobre no tarô, no oráculo lunar, tá? Como que o Mateus encara uma reconciliação com a Isabelle, voltar com ela. Bom, a carta Dois Caminhos, presta bem atenção nessa carta, Mansão Lunar, Dois Caminhos. Você vê que tem realmente dois caminhos, que eles vão até uma colina, né, montanha escura. Lá no fundo tem um céu rosado, né? E aí temos também uma lua meio que avermelhada. Bom, essa carta, ela representa a liberdade e também decisões. É como se ele sabe que ele pode dar um passo atrás de tudo isso e pensar assim, como seria então se eu desse um passo atrás disso aqui que eu tô fazendo, de eu ter assumido um relacionamento, e pensar melhor, conversar com a Isabelle e a gente poder encarar tudo isso para ver no que dá. Existe esse caminho que paira ali, ele sabe que existe esse caminho, ele tem a consciência ali desse caminho. Essa carta, ela fala muito sobre também a pessoa querer ficar muito naquela superficialidade, ela poder ter liberdade de ir e vir fazer o que ela quiser, né? Tem Sagitário aqui nessa energia. Ou seja, qual é o lance do Mateus? Ele optou por um caminho. Ele sabe que os dois caminhos eram... Não tinha segurança dele voltar com a Isabelle. Mas será que não ia voltar tudo de novo aquilo? Aqueles problemas, aquela sensação que ele tinha, né? As carências, as possíveis brigas, as diferenças. E ele optou pelo caminho do desconhecido, que também era desconhecido, de se aventurar em uma outra relação. Presta atenção, essa energia desse eu ia falar desse aventureiro, mas é um aventureiro, tá? Eu ia falar, a energia dessa carta dos caminhos é a energia de um aventureiro. É uma pessoa que gosta do nervosismo, da adrenalina, que
aquele início provoca. Eu já tinha visto isso em outras tiragens, né, com o tarô. E aqui vem falar exatamente sobre essa coisa de, sabe, ao invés de eu voltar, eu sei que tem aquele caminho que eu posso voltar, mas eu já sei no que deu, e se eu voltar, pode ser que aconteça tudo de novo. Eu prefiro viver algo novo, porque eu preciso me preencher todo o sentimento, aquelas emoções, adrenalina que tem em um novo início, um novo recomeço. Se ele não tivesse, por exemplo, a Ana, óbvio que não é culpa de Ana e nem de Fernanda e nem de Josefa, Zurinalfa, poderia ser qualquer Lúcia, poderia ser qualquer mulher. Mas se não tivesse aparecido uma mulher, é provável que ele tivesse feito algo para voltar. Ele não daria conta. Então, o fato dele mergulhar nessa aventura com uma outra mulher e viver esse começo fazia com que ele faz com que, segundo a minha interpretação das cartas, é bom deixar claro, tá? Com que ele agarrasse essa nova oportunidade, esse novo caminho e mergulhasse nessas emoções que borbulham da novidade, tudo, enquanto que aquele sofrimento que tem ali, aquela mágoa, aquela saudade, e se aquele pensamento tá aqui, ele tá aqui entulhado, mas ao mesmo tempo ele tem algo para se distrair. Então, assim, é alguém que, para se distrair da dor, para não se entregar à dor, se entregou a uma aventura. Não tô dizendo que ele tá usando ela como... ele tá sendo aventureiro com ela. Mas a energia, né, de aventurar-se, trazendo toda essa sensação que a aventura te traz, te deixa focado em outras coisas e não no passado, e não naquelas dores, e não naquilo. Então ele preferiu. Então essa postura é como ele encara um possível relacionamento. Ou seja, ele tá mais tendendo a esse novo início, e se não der certo com a menina, ele vai partir para outro início, e outro início, e outro início. Tá? Da parte do Mateus, é muito difícil vir uma reconciliação. A não ser que... aí lá na frente a gente vai ver esse a não ser que, tá? Mas é difícil. Aí vem a deusa Kali. A deusa Kali é essa história aqui, dessa mitologia, desse mito aqui, é bem complicado. Primeiro eu quero que vocês analisem, vou falar o significado da mitologia, tá? Tem a mitologia, mas também eu gosto de olhar para a simbologia que o artista escreveu, ele quer passar aqui nas cartas e informações. Tem duas cabeças, são 4 braços que surgem de um ombro, tá? Isso é símbolo, tá, gente? Não é um monstro, não é um demônio, não, gente. É um desenho que uma criança, qualquer pessoa pode inventar e puxar 3, 4, 5 braços. Centopeia não é um monstro porque tem um monte de perna, né? Então, por favor, vamos abrir a mente aqui. Então, tá essa pessoa com uma cara assim de braba, esse ser, né? Pessoa não, esse ser. E esses 4 braços aqui, sendo que em cada braço aqui ele segura uma cabeça, e aqui tá o punhal, né, a qual ele arrancou a cabeça, e aqui tem uma taça, a qual ela, né, a deusa Kali, bebe esse sangue. Eu falo ele porque tá interpretando a energia dele, como tá a energia dele em relação a tudo isso, possível reconciliação. Quando eu falo pra vocês dessa sensação de vingança, sempre que eu vejo, eu sinto essa sensação de vingança, vingancinha de não sei o que, e desde a primeira vez eu sempre uso outras palavras, até que eu cheguei e falei,
sobre a palavra vingança em uma das últimas tiragens, tá? Então, a deusa Kali aqui, a história dela, sim, ela cortava, né, a cabeça de demônios, ou seja, de seres do mal, que ela considerava do mal. Só que quanto mais ela cortava a cabeça, ela inclusive, ela é um personagem, esse é um personagem, existem vários personagens de uma esposa, de uma mulher, que é a mulher de Shiva, do deus Shiva, tá? Então, o que acontecia? Mitologia é assim, é bem estranho, as histórias são estranhas, mas é pra gente entender a simbologia, não é pra interpretar o pé da letra, tá? Ela cortava as cabeças e conforme ela cortava, nascia-se o sangue que se derramava, nasciam-se mais gigantes, né, ali. Então, para que parasse de gigantes, ela resolveu começar a beber o sangue, tá, desses demônios das quais ela, né? E aí o que acontece? Ela conseguiu derrotar o grande, né? O mais fodão dos demônios ali. E nisso ela ficou assim, se sentiu tão vibrante, entusiasmada com essa vitória e com todas as vitórias que ela entendeu como funcionar para aniquilar com o demônio. Ela começou a dançar, né? E dançar, e toda desbaratinada e tal. E a terra começava a tremer. E os outros deuses começaram a ficar ali incomodados com esse tremor e pediu para Shiva, o deus Shiva, o seu esposo, que parasse a sua esposa. E aí foi quando Shiva deitou na frente dela para que quando ela viesse ali desbaratinada, ela olhasse ele e por amor a ele ela ia parar, né? E realmente ela parou. Nesse oráculo diz que parece que ela chegou a matar, mas o Shiva não tem como matar. Shiva não, Shiva é o fodão. Então Shiva fez com que ela parasse com aquela euforia, com aquele desequilíbrio, por amor a ele. Mas o que quer dizer aqui, né? Dos aprendizados dessa história é que o desequilíbrio, o excesso de euforia e que parte de uma vingancinha ou de uma vontade heróica de tirar algo a limpo, de mostrar que é poderoso, que essa euforia, ela pode acabar afetando quem você mais ama, pode fazer com que ela quase mata, ela quase pisa no amado dela, né? Então, além de outras lições, tem essa simbologia aqui, tá, gente? Pra vocês verem, é muita coisa pra falar, então eu só vou falar aquilo que a gente pode tirar aqui pra gente. Essa carta que saiu pra ele, ela mostra, eu interpreto aqui as duas cabeças, aí a minha viagem, disclaimer para a minha viagem na maionese, tá? Duas vítimas, tá? Então, essas duas vítimas podendo ser justamente a ex e a atual, né? A atual, como eu falei, como alguém que vai ajudar a passar aquela imagem de poder, na vingança ali contra a outra. Mas que isso pode se virar contra ela também, né? Porque ninguém garante. Pode ser que Mateus e Ana vivam felizes para sempre. Mas pode ser que isso seja um tiro no pé. Isso o tempo vai mostrar. E eu fiz uma leitura aqui de previsão que não é muito boa a longo prazo para eles dois, tá? Então, e aí, como é que ele vai ser? Como ele vai lidar com esse término?
né, com a Ana lá no futuro, né? Então, vai ficar repetindo esses padrões, né? Então, quando eu vejo assim, eu pergunto o que ele pensa sobre voltar com a Isabelle, como ele encara isso, esse retorno, não vejo essa coisa assim romântica, essa mágica, esse tchurbi, sabe o Cirilo quando sai, o Cirilo do Carrossel, apaixonado pela Maria Joaquina, e ele deita na caminha e sai aqueles coraçõezinhos. Eu não vejo dessa forma poética, eu vejo de uma forma, vem de uma forma, um sentimento que foi transformado em algo ruim. Não é um sentimento, é como se esse sentimento ruim ai, me tratou dessa forma, não me valorizou e não me senti humilhado, me senti traído, me senti arrasado, me senti desvalorizado. Aí isso foi que se transformou em tudo isso aqui, e eu vou mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu consigo, e não sei o que, tudo meu vai ser assim, e tanto que muitos, os que não são tão fanáticos por ele, até conseguem enxergar ali alguma pitada de indireta, né? Exatamente porque parte desse ponto, segundo as cartas, de dor, né? De uma dor, de uma raiva, de uma mágoa. E, de certa forma, essa é uma mola propulsora para que ele vá para onde ele quer. Aonde ele quer, a alma dele quer estar. Lembra que eu já falei para vocês lá da Carta do Sol? Eu fiz uma leitura bem legal, né? Segundo o que as cartas mostram, que é um lugar de liberdade. É um lugar onde ele possa sentir. Então ele tem um lado que chama ele para ser o pai de família, para mostrar que mas tem um lado dele. Presta atenção, se você consegue perceber o mundo sutil, o mundo das ideias, o que está por trás. Uma pessoa que vai buscar um Big Brother, participar de um Big Brother. Big Brother é uma aventura, é uma exposição. Todo mundo, todo o Brasil vai te ver. Então, mesmo sendo aquela pessoa ali que parece que tá, né, tem esse lado oposto dele que quer estar nos holofotes. Então ele tem esse lado aventureiro do desconhecido que faz com que ele se sinta liberto dessas convenções sociais de que eu devo ser um homem certinho, devo ser um homem que é fiel, o pai de família, o filhinho da mamãe, o cara que é agro, que não sei o que. Então tem essa parte, todos nós temos, né? Todos nós temos essa parte que é a máscara, aqui máscara, que a gente carrega. Então, de certa forma, ele também usou esse término como uma forma de se libertar de algo que ele meio que no fundo ele ia acabar em algum momento ele ia acabar se sufocando com aquilo, tá? E esse relacionamento dele também tende a acontecer isso, tá? Ou ele sufoca, pra pessoa se sentir sufocada é sempre assim. Eu crio uma ação para vir uma reação. Uso essa reação como um motivo para eu fazer aí o que eu quero, porque eu tenho argumento e respaldo. Deu para entender? Aí eu pedir aqui confirmação do The Greenwich. 5 de paus. E 5 de paus fala sobre uma luta interna, né, dele. Então, apesar de que ele
tem ali uma parte dele que sim gostaria de voltar, mas ele se guerreia contra ele mesmo, justamente porque ele quer ganhar, ele quer sair ganhando, ele quer ter sempre ganhando, quer os mimos. Quando eu pergunto se ele quer voltar com a Isabelle, se ele tem vontade, ou seja, eu reforcei, eu repeti a pergunta, mas usando o deck The Green Witch, tá? Que eu gosto muito desse deck, eu uso ele sem técnica, eu uso ele pra ajudar na minha intuição, né? E aí veio a carta, o carro, porém ela veio no negativo, ela veio invertida, aliás, e o carro fala desse não querer um retrocesso. Eu não quero voltar atrás. É como se para ele é voltar ao passado. Ai, já passou, já foi. Mesmo que tenha um sentimento. Ai, não, eu não quero. Quero algo novo, eu quero olhar para o futuro. Para isso eu não quero. É o que eu vejo aqui. Como ele encararia, como ele olha, se ele pensa às vezes numa reconciliação, como é que isso ocorre na mente dele, no coração. Deu para entender? É o que eu posso fazer, não dá para fazer milagres. Eu entendi, mas aí, se eu me fiz entender, já é outra coisa, tá? Né? Ele sabe que tem um preço a ser pago para voltar com a Isabelle. Entendeu? Esse preço é ele desdizer tudo o que ele disse, é ele enfrentar a mãe, tá? É ele enfrentar a mãe, enfrentar, seja lá, as pessoas em volta dele, e às vezes confrontar fãs e até a imprensa e também a família da outra moça com quem ele está se envolvendo, que é a Ana. Então, ele criou um problema maior para ele resolver ele criou um outro problema, porque agora se ele pensasse em se reconciliar, como que ia ser? Mais problemas ainda. Agora, qual é a influência de fora, influência externa, que pode ajudar ou impedir essa reconciliação? Tá? Deixa eu ver que eu anotei aqui. Saiu a carta Confissão. Aqui eu quero que vocês fiquem bem atentos, tá? Carta Confissão, gente. Essa carta aqui, ela fala sobre um escândalo. Tá bom? Um escândalo. Sobre mexeriquice, sobre disse e não me disse. Deixa eu só ver aqui que eu anotei aqui no meu computador, porque seria impossível no papel, gente. Eu anotei no meu computador algumas coisas aqui, tá bom? Vocês me deixam? Porque eu quis entender o que seria esse mexerico, mas essas cartas eu já devolvi. Mas eu deixei anotado aqui, tá? Ó, eu vou falar sobre o que foi anotado aqui sobre essa carta, a confissão, tá? Que são, no caso, os fatores externos que de fora pode prejudicar ou ajudar eles a voltarem. Existe aqui, nessa carta, também tá aqui a lua, uma lua escura ali, tá? Ela representa um segredo, algo profundo, algo que tá escondido, que tá obscuro, tá? Então, essa carta ela vem falar sobre revelações que podem tanto ajudar ou atrapalhar. E aqui fala sobre que a lua em Capricórnio também, aqui tem astrologia, tem os signos aqui, tem os planetas, e eu não vou muito adentrar nisso. Mas essa parte aqui, esse detalhe é importante porque
esse segredo, ele vai precisar dar uma ênfase de que precisa ser tratado com seriedade e responsabilidade. Tá? E aí, Vênus e Mercúrio apontam para fazer escolhas no amor e na necessidade de um diálogo secreto, sincero. E aí, se forem influências favoráveis, pode ser conselhos de amigos confiáveis, uma amiga íntima, encorajando os dois a conversarem. E aí eles podem esclarecer maus entendidos e fortalecer o diálogo. Notem que a pergunta que eu fiz é o que influências externas são eventos ou pessoas, movimentos, acontecimentos que pode ajudar ou pode impedir eles, tá? Então eu tô falando primeiramente o que pode ajudar, né? Que é quase o oposto do que pode interferir. Então, ao mesmo tempo que pode ter pessoas que vêm para aconselhar, para eles terem uma conversa e esclarecer os mal entendidos, do outro lado vem pessoas que é o contrário, que vão fazer o contrário. Um outro ponto aqui, tem informações libertadoras que essas informações, essa informação que pode vir a acontecer, ela pode ser assim, em um ambiente acolhedor. Então pode ser um dos dois decidindo, né? Vamos conversar, vamos estar só nós dois. Esse seria o lado positivo, ou que iria favorecer uma reconciliação. O lado negativo é o vazamento de uma informação que era para ter sido trazida em um ambiente mais acolhedor e seguro, mas não, foi trazido, veio por bocas de pessoas que não querem o bem deles e que acabam trazendo de uma forma escancarada para causar mesmo esse impacto de fofoca, de notícia, de furo de notícia, de vazamento. E aí isso, obviamente, traz um peso para que eles não se reconciliem. E aí o terceiro ponto dessa carta é um contexto social de compreensão e perdão. Né? Ela simboliza essa carta, essa mansão lunar, ela tradicionalmente, o que acontece? Tem, tanto na Arábia, os árabes, quanto os cabalistas, gostam de considerar as mansões lunares. Então, tem gente que estuda astrologia e não considera mansões lunares. Então, tradicionalmente, as pessoas que estudam e que consideram, falam que a passagem da Lua por essa mansão lunar simboliza libertação e renovação. Sendo assim, influências externas que sugiram o perdão, segunda chance de libertação, ou seja, essas pessoas podem provocar um reencontro do casal. E aí, por outro lado, né, é uma pressão externa para a separação. Então, vocês perceberam que eu falei 3 pontos de um lado e 3 pontos de um outro, que podem, dependendo como... Existe um segredo. E isso a gente já vem falando há um tempo em outras tiragens. E eu não posso evitar quando aparece de novo a carta. E eu tenho quase certeza, tá? Se não me falha a memória, de que... Tá me incomodando essa luz muito forte. De que, se não me falha a memória, eu já falei que existe uma informação que deveria ter sido conversada diretamente um com o outro, e que, se isso não acontece, vaza essa informação, e aí não é legal, tá entendendo? É pior ainda o relacionamento deles dois. Então, essa informação, e você que é fã
né? Não é uma, nem duas, nem três. Eu tô falando porque às vezes eu já perco a conta. De pessoas que querem ir conversar com a Isa, aconselhar o Mateus baseado na minha leitura. Não façam isso. Eu não tô... A leitura é pros fãs acompanharem, porque se fosse para eles, eu ia falar muito mais coisas que eu vejo aqui. E os conselhos seriam direcionados a eles, entende? E sem nenhum tipo de contaminação de opinião de fã do que quer e do que é, porque é o livre-arbítrio deles. Nem eu posso dizer para eles o que eles têm que fazer. Então eu posso ver e dizer, olha, esse caminho leva a isso e isso. Tem esse, ou 3 caminhos, 4 caminhos, mas eu posso dizer o que acontece ali mais ou menos na frente, mas a decisão é da pessoa. Eu não posso dizer para a pessoa, vai nesse. Eu vou pagar karmicamente por induzir a pessoa a fazer escolhas, porque são as nossas escolhas, nossas e não de papai e mamãe, nossas individual, que vamos sozinho, depois que a gente sair desencarnar, sair desse corpo, morrer mesmo, cada um vai seguir o seu caminho conforme as suas escolhas. Papai e mamãe para um lado, vai todo mundo... Eu não sei se vocês acreditam nesse negócio, todo mundo se reunindo ali, não. Porque eu acredito que a gente veio para evoluir, é uma coisa mais grandiosa do que isso. Aqui no planeta a gente está encontrado como família, mas depois a gente é um ser que não é o pai e não é a mãe. Né? O pai e a mãe é o papel que a gente está jogando aqui nesse jogo da Terra. Você está interpretando, nós estamos interpretando, né, momentaneamente esta peça. Nesse momento você se chama o seu nome e eu, Michele. Mas o meu espírito não tem nome, não tem idade, não tem pai, mãe, né? Então, não interfiram no livre-arbítrio de outras pessoas, porque às vezes você vai com uma boa intenção e não tem um ditado que de boa intenção o inferno tá cheio? Então essa calha muito bem essa ditado popular aí. Tá, então eu acho que eu deixei bem claro aqui que essa informação, ela vai causar, né, ela pode ser uma pressão externa também, causar uma pressão externa para se separar, manter separado, tanto de um lado quanto de outro. Não vamos tornar a mãe do menino o monstro, porque todos nós somos monstrinhos em algum momento da nossa vida, tá? Tem ninguém aí lindão com o bumbum limpo o tempo todo, não. O cocô sai do bumbum de todo mundo. Então essa notícia, ela pode causar uma dificuldade na confiança entre Isabela e Mateus. A chave para isso seria lidar com esses estímulos externos com cuidado e buscar um apoio construtivo, evitar ambientes de fofoca e focar na transparência, mesmo que tenha influências alheias. Se eles não fizeram isso, por isso que eu digo, gente, que eu vejo um final já, porque eles não fizeram isso antes. Eles não, por exemplo, teve muito ego ali atrás e tal, e aí, sabe, já teve muita coisa que aconteceu, e não sei que de uma hora para outra o ser humano evolua, né? Vamos para as cartas do tarô, porque eu quis saber o que é esse segredo, tá? E aí eu tive que anotar aqui, porque já não está aqui, a minha mesa tá cheia de cartas, mas essas cartas aqui foi de ontem e eu tive que voltar pro baralho para eu poder, pros decks, para eu poder embaralhar e tirar outras perguntas que eu respondi. Eu falei que é uma leitura grande, vai dar milhões de vídeos, eu não sei como é que vai sair, mas eu vou entregar essa última leitura sobre a reconciliação e vamos que vamos, porque essas perguntas eu não penso em voltar mais, tá bom? Vamos falar deles individualmente, em carreira, o relacionamento que cada um pode construir no futuro, mas sobre eles dois, pra mim, já deu.
Essas são as últimas informações que eu tô entregando, então aproveita. Bom, eu tirei então aqui, deixa eu ver, o 10 de paus na casa negativa. Eu perguntei o que será revelado e que pode impactar positivamente ou negativamente no casal, tá? Não dá para eu fazer agora aqui, mas 10 de paus é esse aqui. O louco seria esse, mas desse baralho aqui, tá? Só para você ter uma ideia aí. E o Ás eu vi ele por aqui. Ele saiu de novo em outra leitura. Então, 10 de paus no negativo, ele traz essa coisa de uma responsabilidade oculta. Ou seja, o peso do segredo, a responsabilidade que é, a sobrecarga que é você carregar uma informação, algo que você deveria já ter informado. Bom, no contexto do segredo, é possível, a anotação que eu fiz aqui, tá? É possível a Isabelle vem carregando sozinha um fardo considerável. Pode ser uma situação real. Então, pode ser... Lembra da gestação? Eu já tinha também visto em outras leituras. Então, a gestação é uma forma de interpretar aquelas cartas que sempre aparecem, que falam sobre essa gestação inesperada. Mas também pode ser um problema de saúde, ou pode ser uma dívida, ou uma angústia emocional profunda. Eu coloquei aqui as possibilidades, além da gravidez, tá? Ou um acúmulo de ressentimentos e culpa que ela manteve em silêncio. Essa carga oculta gera tensão interior e impede que ela se sinta livre para agir. As de espadas representa a clareza, verdade repentina, uma nova compreensão e corte de ilusões. Então, mais uma vez, o As de espada, aproveitar que ele tá aqui, é uma carta que fala, ela é do elemento A, tá? Ela fala sobre o plano mental, o plano das ideias, da clareza, da clareza mental. E também fala da comunicação, do falar, dessa comunicação direta e reta, curta e grossa, né? Que pode causar... Você vê que tem isso aqui é uma nuvem, como uma nuvem, né? O braço que vem a mão entregando essa espada, né? Através de uma nuvem. E essa nuvem aqui, ela tem várias nuvens, né? Em outras situações eu vou mostrar para vocês que às vezes a nuvem é mais assim, enroladinha, às vezes ela é mais assim. E aí essa nuvem, da formato que ela vem explicando o elemento A, a nuvem do elemento A, ela vem explicando como é que vem essa informação, do que a gente está falando, como é que tá essa mente. Né? Então é quando aquelas nuvens estão, né, assim, mais densas. E aqui as montanhas no final representando, né, essas dificuldades. Mas essa espada, ela vem para cortar tudo isso. Tá? Então, ela aponta quando o segredo vier à tona, haverá uma oportunidade de esclarecer tudo com honestidade. É como receber uma lâmina de verdade que corta mentiras e meias verdades. Essa revelação pode trazer alívio, libertação do peso, potencialmente permitir um recomeço mais sólido. Se ambos aceitarem a verdade. Em termos práticos, pode ser uma notícia concreta, uma mensagem, um exame que é mostrado, né? Chega aqui, olha o exame, um documento, uma confissão verbal que vai iluminar. Gente, deixa eu só ligar a luz que eu tô me incomodando com essa luz aqui. Tá esquisito.
Apesar de eu gostar daquela coisa escura e tal, assim, então... Mas já que a gente tá falando de clareza, né, vamos clarificar aqui esse ambiente. Ai, dor, cansada, dor no joelho. Vamos lá, veio a lua, né? Então veio a carta da lua também, nessa tiragem. Quando eu pergunto, eu tô querendo descobrir aqui, gente, para vocês que já se perderam aí de tanta informação, eu ainda tô na parte que eu quero descobrir qual segredo é esse. Eu tentei descobrir de onde vem, qual é esse segredo, né? Eu não me contento com pouco. Então veio a carta da lua. A carta da lua, ela fala sobre segredos escondidos, seja, mais uma vez, né, ilusões, coisas obscuras ali, mas também fala dos ciclos da mulher, que a lua tá muito conectada, né, com o corpo feminino, questão dos ciclos menstruais. Então, sim, a gente pode associar. Então, a lua, ela traz o que está oculto, a incerteza, emoções profundas, ansiedade. Então, embora haja uma clareza prometida, ou seja, o as de espadas, o resultado saiu a lua. Então, mesmo que haja uma verdade, uma informação, aqui fala que vai ser um processo, vai entrar em um processo emocional muito confuso, de incertezas. Então pode ser que seja de forma parcial. É por isso que tem aquela coisa de disse e não me disse, que aí chega no ouvido de uma forma e não é a verdade toda. Então vai causando mais confusão, ou sai na mídia de um jeito e não era daquele jeito, não era para ter saído assim, não era esse o tempo, a pessoa estava aguardando o tempo dela ou dele, né? E aí pode ser essa meia verdade ali que causa até um receio. A pessoa envolvida que está carregando, ela pode assim até decidir, eu vou esclarecer isso, mas ela pode decidir não esclarecer. A lua também remete a temas femininos, como eu já falei, como uma possível gestação. No fundo do deck, que veio o louco, né? Ele sugere que esse segredo está ligado a algo novo, um novo ciclo, uma virada inesperada na vida da Isabelle, indiretamente de Mateus. Há um elemento de salto no desconhecido. Após a revelação, ambos entrarão num território que não dominam. Também indica que a forma que ela lida internamente com esse segredo até agora pode ter sido impulsiva ou sem preparo. Ou seja, quando a carta O Louco saiu nessa pergunta, ele pode também confirmar que é sobre uma criança, que estamos falando, um início de algo que teve, mas que pode ter sido ali interrompido, né? Ou pode falar dessa decisão dela de guardar esse segredo, achando que ela estava se protegendo e que estava esperando o momento certo, e que esse momento certo acabou não chegando porque ele se envolveu com outra pessoa e ela achou que não era justo ela partilhar uma coisa dessa com ele, porque afinal de contas ele não estava nem aí. Então, se isso aconteceu, se essa viagem na maionese falada aqui, que não condiz com a verdade, é uma opinião, uma observação, é um ponto de vista sobre o que eu vi aqui, se for dessa forma, foi ingênuo, mas foi
uma decisão vinda de um lugar de medo, de tristeza e dessa coisa de injustiça, né? Eu me sinto traída, então deixa que só eu carrego isso aqui, deixa eu ver como é que isso aqui. Então, se foi que ela teve alguma interrupção ali de alguma sementinha e não chegou a contar, então depois disse assim, sabe de uma coisa, eu não vou contar, porque quando eu descobri eu já estava separada, mas ao mesmo tempo eu perdi, então que diferença vai fazer? Vai que vai dizer por aí, ou sai na mídia que eu estava fazendo drama, Então assim, são viagens na maionese e possibilidades. Eu tô fazendo aqui o possível com as cartas que me apareceram, porque pra mim tudo isso aqui é um estudo, tá, gente? Pra mim, enriquece o meu conhecimento, que pra mim é eterno, o estudo e o conhecimento. Por isso o 10 de paus ali saiu na negativa, né, como um peso. Quando eu pergunto o que é segredo, é um peso, alguém tá guardando um peso. Aí a carta da lua, né? Uma mentira, uma ocultação. A carta do louco, lá mostrando no fundo do deck. Mas também pode indicar aqui uma interrupção, né? Uma mini operação, algo ali. Tá, gente? Só vou falar aqui sobre essa verdade revelada para deixar bem amarradinho aqui para vocês, tá? Se a verdade for tratada com honestidade, empatia e vontade de cooperar, que é o As de Espadas, o alívio do peso pode aproximar os dois, dando base para um diálogo sincero ou talvez uma reconciliação madura. No aspecto negativo, se a revelação causar um choque, ou seja, se ela vier por meio de fofoca, de mídia, e aí pode ser Mateus reagindo com muita raiva por ter sido mantido no escuro, se for o caso de gravidez ou outro segredo sério. Pode gerar ruptura definitiva, né? A impulsividade do louco ou decisões precipitadas dos dois podem agravar o problema. Como eles vão reagir? Às vezes pode ser até um segredo que não tenha nada a ver com com gestação nenhuma, não teve gestação e tal, foi outra coisa. Mas como eles vão reagir? Será que vão se atacar? Então tem coisas ali que podem estar a favor ou contra, mas que esse escândalo, essa fofoca, isso vem ali para botar, né, um fim, um ponto final. Eu tô falando de futuro. Aí chega a gente, mas Michele, coisa aconteceu tal que... Gente, futuro, presta atenção. Perguntando de futuro, hipótese de futuro, tá? Não importa se já aconteceu alguma coisa assim. Futuro. Vamos lá. Eu também fiz a leitura com 3 cartas do baralho cigano para me informar sobre qual é o segredo que vai ser revelado e que vai impactar Mateus e Isabelle, tá? E aí saiu a carta o Homem, a Montanha, que eu já devolvi pro deck, tá? O Homem, a Montanha e os ratos, quer ver? Isso. Olha, eu lembrei. Foi ontem que eu tirei. Tá aqui. Homem, montanha e ratos. Tá? Então, aqui mostra que Mateus, ele é muito importante nessa questão desse segredo. Esse segredo está relacionado a ele, ou será revelado por ele, ou tem ligação direta com as ações dele e a postura dele. Fala que
ele tá enfrentando um bloqueio muito forte com relação a Isabelle. E pode ser que esse segredo venha piorar essa situação, né? Ou seja, dificuldade em lidar com o segredo. Algo que corrói por dentro, culpa. Ele fala também de roubo, né? De perda, de desgaste. Então, pode ser os segredos que são guardados, gerando estresse, situações que estão deteriorando lentamente a confiança e o bem-estar dos envolvidos. Então, existe também a possibilidade de tirando a questão da gestação, né? Vamos também deixar em aberto aqui a possibilidade de ser um segredo escondido pelo Mateus. Então, aqui traz o medo do julgamento do público e também decisões precipitadas que agora pesam sobre ele, como ter se envolvido com outra mulher imediatamente após o término, talvez para ferir a Isabelle ou por carência. Então, nós podemos deixar também uma outra opção de interpretação sobre essa confissão, ou seja, essa verdade que choca e vem à tona, de que em algum ponto alguém vaze, alguém diga, olha, ele quis se vingar da Isabelle, não foi a Michelle que falou, não foi eu só tô falando de cartas, tá? Mas eu tô falando de alguém, pode ser uma coisa que venha de alguém de lá que diga isso. Alguém que ache isso e diga. Só tô falando. Isso é uma opção, tá? Então, essa é a possibilidade. Mateus não ter superado a dona Isabelle, apesar da nova relação, e isso será exposto ou confessado. Anota como uma possibilidade. Então, tira a gestação e anota essa como possibilidade. Tem uma coisa, gente, que eu temo em falar. Eu já falei antes desse homem dizer que essa menina era a namorada dele, eles estavam de costas, ninguém sabia quem era ela, e começou a sair na mídia que ele estava com uma mulher, e vocês vieram, e eu tirei só para os membros numa live. A gente estava falando sobre uma leitura que eu fiz para eles dois, e aí pintou essa pergunta, porque na noite anterior a essa live tinha, ou 2 noites anterior, mas bem perto da live tinha saído essa matéria lá. E aí o pessoal, você falou que vai ter uma reconciliação, mas o Mateus apareceu, e agora tem uma mulher, ele tá saindo com uma mulher, como é que é isso? E eu falei que era fake. Eu falei que era rolo, fake. E conforme eu tirei, por mais que eu visse que esse relacionamento estava ali crescendo, eu falei que ia ter viagem, que ia não sei o que, as pessoas foram se revoltando comigo. Não, mas porque você falou que era nada, que não ia ser nada. Eu falei, gente, pra mim continua sendo. Desculpa. Quem tem que achar alguma coisa são eles que estão juntos e um com o outro, não sou eu nem você. Mas a gente palpita, né? Eles expõem e a gente palpita. Então, na palpitação aqui, segundo, uma das opções daqui desse jogo aqui da carta, e que eu tendo a também trazer para vocês, porque eu já tive esse insight, essa intuição, é que o relacionamento atual dele pode estar em crise, ou pode vir a estar, né? Agora talvez não, mas pode vir a ter uma crise, ou ser apenas de fachada. Um segredo será revelado e abalará ambas as partes, tá? Que tem a ver pode abalar também o relacionamento dele com a menina.
Outra opção, pode haver algo financeiro, familiar ou moral que pesa sobre ele e que tornará público, causando danos à sua imagem ou à dinâmica entre eles dois. 4. Isabelle pode descobrir algo que ele escondeu na época do noivado e que causará choque ou virada de perspectiva. Por exemplo, já está emocionalmente envolvido com o atual antes do término. Não sou eu que estou falando. Isso daí é uma coisa que todo mundo já fala, eu recebo muito no meu direct. Não estou falando isso porque o pessoal fala. Mas é uma opção também que a carta eu não falo de traição, tá? Mas se de repente isso aqui vier à tona, Michelle, mas saiu que ela falou, a mulher falou, a Ana, né, falou que ele já estava conversando. Gente, isso foi interpretação de vocês, de alguns. Me desculpa, eu não li isso. Eu não interpretei dessa forma. E o que eu tô falando aqui é uma possibilidade de vir algo realmente claro sobre isso. E não a interpretação, algo que ninguém tenha dúvida. É se houve isso, se isso é verdade, vai vir à tona lá na frente, vai acontecer, vai ser revelado e não terá dúvidas. Pronto. Então, essa confissão, quando eu pergunto que fatores externos pode ajudar, é importante a gente ter essas informações em leituras, tá, gente? Porque às vezes a gente não entende por que a pessoa não voltou. Ou como foi que voltou? Eu quero que você veja. Entendeu? Eu já tô falando aqui. Então, ou esse segredo vai ajudar eles a se unirem, ou esse segredo vai ser a pá de cal ali. E pra mim, tá mais pra pá de cal do que outra coisa. Vamos passar aqui. Vamos pra próxima. Já tô cansando. A pergunta que eu fiz aqui é sobre... Meu Deus, eu misturei mesmo tudo. Tá aqui, visitante. Aqui eu foquei no obstáculo. Aqui eu foquei no obstáculo. Qual é o principal obstáculo para que eles não voltem? Visitante. Dá pra ver aqui? Eita, gente. Visitante. Visitante fala sobre algo inesperado, alguém inesperado, uma situação inesperada. Então, tanto é esse novo relacionamento dele, do Matheus, tá? Esse novo relacionamento do Matheus. Pode ser esse novo relacionamento do Matheus, tá? Como pode ser uma pessoa que aparece na vida da Isabelle. Mas aí eu tirei minha dúvida. Então, em suma, o maior obstáculo para a reconciliação não é o passado, né? Hoje em dia não é o passado mais deles dois, não é o que aconteceu tanto, mas o maior obstáculo é uma nova relação, essa relação inesperada, né? Carta visitante, o significado é uma relação inesperada. Então, como eu já falei para vocês, qualquer coisa que venha acontecer, como que ele vai deixar essa mulher para voltar com a Isabelle? Então, o fato dele ter emendado muito rapidamente em uma relação, sem ter ficado um pouco mais maduro, né, deixar se curar ali, torna até um problemão, porque ele fica prisioneiro, né, dessa relação, entre aspas. Isso pode ser bom se ele ama a menina, né? Então, beleza. Mas não tem... Acho que é algo que possa, sabe, trazer a ponto dele largar essa menina. Michelle, se fosse um filho, não largaria.
Acho que seria, até porque se fosse o caso de um filho, que eu acho difícil, 4 meses estar ali gestando uma criança, não tem como. Eu não sei se ela guardaria por tanto tempo. Ou se eles saíram, né, durante esses tempos. E não sei. Mas o fato é que o fato de ter sido, ele não ter sabido, vai causar mais raiva e revolta do que, óbvio que, né, vai ter a parte ali boa e tal, mas no sentido de isso fosse uma possível um fator, eu não vejo isso como um favorecimento. Não vem de uma forma positiva, como a gente já falou aqui. Então vamos seguir. O que favorece é a reconciliação, ou seja, se tem algum evento que eles podem se encontrar, alguma coisa que acontece, ou uma mudança de comportamento, de atitude, ou uma oportunidade, tem algo que favorece essa reconciliação? Então veio a mansão O Prisioneiro. Vou deixar aqui pra vocês, tá vendo? O Prisioneiro. Prisioneira de tu pé, de tantas dúvidas. Bora lá. O que favorece a reconciliação? O que eu notei aqui? É aquela questão de a pessoa estar aprisionado em uma ilusão. Eu não vou explicar muito essa carta porque a gente já passou muito tempo aqui, mas essa pessoa está aparentemente presa em uma caixa aqui. Só que ela não está presa. Você vê que ela não está, mas está aparente. É uma ilusão. E aqui existem dois caminhos lá no fundo, cortina, e tem 2 luzes lá no fundo, como se 2 portas. 2 caminhos, 2 possibilidades. Tem essa ilusão de aprisionamento pelo fato de que pode ser emocional ou psicológico isso. Mas é uma ilusão, certo? A chave para uma possível reconciliação está na libertação dos medos, mágoas e culpas. Então, o que acontece? Vamos falar do Mateus. O Mateus pega uma coisa gigantesca e faz gigantesca ali. Meu Deus, ela não me deu atenção. Meu Deus, não sei o quê. E ela não... Sabe assim, uma coisa estratosférica. Ao invés de pegar e dizer assim, não, pera lá. Em que ponto eu tô sendo tão carente, tão menininho, e tô com esse mulherão aqui... e não tô dando conta, eu vou chamar ela, vou ter uma conversa, vou levar para um jantar, ou vou chamar a mãe dela para ter uma conversa com a mãe dela que ama ela, o que eu posso fazer, como, né, explicar o que tá acontecendo, ou você acha melhor a gente se afastar? Olha, eu vou viajar, eu vou lá ficar um tempo com meus parentes, a gente pensa um pouco, te dou espaço. Teria muitos caminhos para ele tomar. Se tivesse essa maturidade e se tivesse esse querer, né? Ele fez o que ele quis, tá tudo bem, livre-arbítrio. Mas esse excesso de sentimentos, de traição, poderia estar traindo, carência, porque a mulher não se tornou, uma prisão, é uma coisa como se fosse um impeditivo, um obstáculo enorme e que é impossível ele voltar com ela. Isso é uma ilusão, né? Assim como é uma ilusão de que se ele tá com uma pessoa e se realmente no fundo ele não gostasse dessa pessoa que ele tá, eu já vou dizer mais lá na frente se ele gosta ou não gosta, mas se no fundo ele não tem um sentimento tão quanto ele tem pela Isabelle e tem vontade de conversar e tal, não sei o quê, não teria problema também ele chegar e dizer pra pessoa assim, olha, você é muito legal, vivemos isso aqui, mas não vou mentir pra você, eu vou ser honesta, eu continuo sentindo, se for o caso, tá, gente? Tô dizendo que eu tô dizendo como a gente pode se comportar da melhor forma, se fosse o caso, tá? Entendeu? Então, assim, não é um obstáculo. Então, não é um obstáculo. Então, o fato dele estar com a outra menina
é um obstáculo, por quê? Porque é algo que ele, já se deu a palavra, já falou para todo mundo, já não sei o que, já tá fazendo parceria, já fez, tá fazendo vários planos com ela pro futuro e não sei o que. E aí surge uma coisa em que ele acorde, em que diga, não, sabe? Ele pode também ali ser maduro e dizer, não, me desculpa, mas não é melhor assim? Né? Então separa aqui e vamos conversando. Nem precisa assumir com a outra lá, com a Isabelle, em público. Bastava, vamos conversar, vamos ter o nosso mundinho, vamos curar nossas feridas, vamos junto. Tem tantas opções. Então, o que favorece eles é que tudo isso que eles criaram é ilusão. É um aprisionamento que com um pouco de maturidade e de ajuda espiritual, por exemplo, eles vão para um retiro os dois, ou sei lá, um conselheiro, ou um terapeuta, para que eles possam entender tudo isso, né? E entender que tudo isso aí é superável, né? Que pode se superar. Então, esse processo de reconciliação, ele tá ligado com essa cura. Só que não tem só ele, tá? A Isabelle saiu muito magoada, estratosfericamente. Ela fez o correto, que é ir lá, se reconectar e procurar mas não deixa de ter sido perturbador tudo que ela passou. E se ela permanecer na mágoa da traição, de que foi traída, nessa narrativa de abandonada, me deixou, me ridicularizou, porque os dois estão nessa força contrária. Por isso que eu acho difícil a volta. Todos os dois teriam que abandonar essas visões que eles têm, que eles criaram. E aí as duas portas abertas mostram que existem dois caminhos disponíveis. Um é para reconciliação, obviamente, e o outro é para libertação total. Mas todos os dois precisam ter coragem. Então, ela, por exemplo, precisará se libertar totalmente. Desencanar. Então, essa mansão também, tá? Essa mansão lunar, essa carta, ela fala sobre traição. Tá? O que pode indicar que admitir ou confrontar essa dor, em vez de fugir e reprimir, é essencial para que o caminho de volta seja possível. Então eu não vou dizer que Mateus traiu, fulano, eu tô falando que se houve traição, é melhor que tenha uma conversa e um arrependimento. Deu para entender? Quem tá ferido tem a chave nas mãos, e na minha opinião é os dois que têm a chave nas mãos. Então, recapitulando, quando eu pergunto qual é o principal obstáculo, é o fato de ter surgido algo novo, uma relação inesperada, mas se isso se estender mais ainda, lá na frente, a Isabelle também pode conhecer uma pessoa, como eu já vi aqui. E esse vídeo já tá mais de quase uma hora e meia, Jesus Cristo. Então, deixa eu ver só aqui, tem que carregar. Então, eu vou finalizar, tá? Então, recapitulando aqui, o obstáculo maior é uma relação inesperada, né? Que gera essa coisa da confusão, competição e distrai da reconciliação. Então, foi o cara que botou o obstáculo lá. E aí, como as coisas vão se desenrolando, vamos chegando até ali pelo novembro, né? Ou que aparece algo ali.
é possível que a Isabelle até encontre uma pessoa, mesmo que ela nem esteja ainda pronta. Porque foi o que eu já abri aqui nas cartas, eu tô adiantando para vocês, tá? Então, ou seja, é os dois seguindo em frente do jeito deles e obstacularizaram a própria oportunidade de reconciliação, tá? E qual é a oportunidade? O que favorece? Essa reconciliação é eles saírem desse lugar de vítima. Eu sou vítima porque ela não me deu atenção e porque e a outra porque eu fui atraída, porque eu fui ridicularizada e que realmente não é, mas eu tô falando de se duas pessoas querem voltar, não tem pra onde correr. Se quer voltar, vai ter que perdoar tudo isso. Eu perdoaria? Aí se você me pergunta se eu perdoaria, o que eu aconselharia, aí já é outra história. Mas, pra quem quer e gosta e tudo, né? Tá aí. Essa é uma oportunidade. Tá? Vou fechar essa leitura. Essa parte da leitura vai ter que ter um terceiro vídeo. Porque eu me aprofundei. No resultado que saiu, eu me aprofundei. E eu vou trazer o sentimento dele pela Ana, que apareceu de novo. Como vai ser o relacionamento dele com a Ana? Se a Isabelle vai ter alguém? Como é que vai ser isso? Ainda tem muita coisa ainda pra terceira parte, tá, gente? Então, até mais. Vou carregar o celular.